Evangelho segundo escreveu Mateus, irmãos. Capítulo de número 1 vai tratar da genealogia de Jesus Cristo. Dois temas, principais desse capítulo, É a genealogia de Jesus Cristo e o nascimento de Jesus Cristo, do Salvador, do Messias, E se tratando de genealogia, irmãos, eu confesso para os irmãos que no início da minha caminhada com Cristo, eu passava por esses textos aqui correndo, folheava só a Bíblia, não tinha muito interesse, eu achava que isso aqui não me agregava em nada, Eu li esses monte de nome aqui, pai de filho, filho de pai, neto, avô, eu achava isso meio confuso, E achava que isso não me acrescentava em nada. Mas ao meditar na palavra, nós extraímos inúmeras lições desse texto. Parece que não, mas temos muitas lições aqui para levar para nossas vidas, E aqui a genealogia de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, irmãos, porque tem duas genealogias dentro da Bíblia, de Cristo, A genealogia a qual Mateus escreveu e a qual Lucas escreveu, que está lá também no seu capítulo de número 3, a partir do versículo 23, duas genealogias de Cristo, com as suas diferenças, com as suas diferenças, algumas semelhanças, mas algumas diferenças, E Mateus aqui escrevendo para os judeus, E Lucas para os gentios e para os gregos. Ele usou maneiras diferentes de tratar essa genealogia, E aqui em Mateus nós vemos que a genealogia que o evangelista Mateus, ele começa a genealogia aqui falando a respeito que Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Ele coloca esses dois personagens como centro dessa genealogia, Abraão e Davi. Eu quero estar lendo o texto, irmãos, para a gente, sem perda de tempo, bem rápido, para a gente continuarmos, Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Farés e a Zará. E Farés gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe Boaz. Amém. Pai, irmãos. E Salmão gerou a Racabe, e Boz gerou a Rute, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asaf. Asaf gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorrão, e Jorrão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás. Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias, gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e a Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sodaque, e Sodaque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Somente até aqui por enquanto, irmãos. Depois nós continuamos a respeito do nascimento de Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, tantos nomes, Tanta geração, nomes conhecidos, Outros nem tanto,
Mas, como eu disse aos irmãos, ao ler isso aqui, eu não entendia nada. Eu achava que isso aqui não me acrescentava em nada, né? Na verdade, se você for ler, não se aprofundar, realmente não vai acrescentar em muita coisa, né? Vai saber só os nomes, né, das pessoas, né? Mas eu, só dentro desse pedaço aqui, a qual o pastor leu, eu consegui tirar 5 lições. 5 lições só desse pedaço, só desses nomes aqui que aqui está relatados. E a genealogia escrita por Mateus, irmãos, começa de Abraão a Jesus, passando por todas essas gerações. Já a de Lucas faz o caminho ao contrário, né? Nós podemos observar que Lucas faz o caminho ao contrário, né? Começa de Jesus até Deus, né? Jesus a Deus, né? De Jesus até Deus, lá em Lucas, passando também por Davi e por Abraão, né? E aqui Mateus, ele falando aos judeus, ele tem essa importância de mostrar aos judeus que realmente Jesus era da linhagem de Abraão, era da descendência de Davi, era um judeu por excelência, né? Já Lucas queria mostrar aos gentios e aos gregos que Jesus é filho de Deus. Por isso que ele faz esse retrocesso até chegar a Deus, né? Até chegar a Deus. O caminho que ele percorre é o contrário. E aqui em Mateus, o evangelista traça esse caminho a partir de José, né? A partir da linhagem, da genealogia de José. Já o evangelista Lucas, ele faz referente a Maria. Ele traça essa genealogia referente a Maria, né? Usando a Maria como ponto de partida. E ao observar essa genealogia, irmãos, nós vemos, a primeira lição que eu vejo aqui, é que Deus é fiel, que Deus cumpre a sua palavra. Aqui ele começa falando que Cristo é filho de Davi e filho de Abraão. Esses dois personagens centrais da Bíblia aí, né? Dois personagens fundamentais na história de Israel. Abraão, Deus fez a promessa a Abraão, né? Que todas as famílias seriam abençoadas, né? Através de Abraão. E a Davi fez a promessa que em seu trono jamais faltaria rei, né? Seu trono permaneceria para sempre. E essas promessas se cumprem em Jesus. Se cumprem em Jesus, né? E por isso que a primeira lição que nós extraímos daqui, que Deus é fiel e cumpre a sua palavra, né? Cristo prometido já desde a eternidade, desde o início da história bíblica. Essa promessa vai se passando de geração em geração. A geração, ela deveria ser descendente a Abraão, cujas todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele é o descendente de Abraão. Então o Messias era o descendente de Abraão. Ele é o filho de Davi, cujo trono jamais terá fim. Vemos essas duas referências, irmãos, em Gênesis 12, 3, em 2 Samuel 7 e em 1 Crônicas 17, 11 ao 13, né, onde fala que o trono jamais teria fim e cujo todas as famílias da terra seriam abençoadas. Embora, irmãos, no decorrer da história, embora muitos fatos culminaram, né, para interromper essa genealogia, essa linhagem de Jesus, né? Nós vimos tantos conflitos, né? Nós vimos inúmeras investidas para interromper essa linhagem. Vimos perigos, ameaças, conspiração, né? Tantas vezes parecia que a linhagem do Messias seria ameaçada, mas jamais as investidas do maligno pôde frustrar o desígnio de Deus e o plano perfeito de Deus, né? Ele tentou de inúmeras formas, de várias maneiras, mas as promessas do Senhor se cumpriram, e se cumpriram em Senhor Jesus. Isso mostra que Deus é fiel e que Ele é imutável, a sua palavra é imutável. Pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Então a primeira lição que nós tiramos dessa genealogia
é que Deus é fiel e que Ele cumpre, né, com a sua promessa. E se Deus promete, Ele cumpre o que promete, mostrando que Ele é fiel à sua palavra, que Ele é um Deus confiável e imutável, né, irmãos? E continuando, a segunda lição que nós conseguimos extrair desse texto, que parece que não diz nada, né? Parece que é um monte de nomes, mas a segunda lição que eu vi nessa genealogia de Jesus é que encontrava as mulheres, né? Nós vimos aí o nome de 4 mulheres, né? Relatado o nome de 4 mulheres. Algo inusitado naquela época, né? Nós sabemos que as mulheres nesse período judaico não tinha vez, não tinha voz, né? Era deixada de lado, nem sequer aparecia nas outras genealogias que tem dentro da Bíblia. Se você for estudar as genealogias que tem, não só de Jesus, mas dificilmente você vai encontrar o nome de uma mulher. E aqui aparece o nome de 4 mulheres, diretamente, né? Fora Maria, né? E eu quero falar um pouco dessas mulheres, né? Foram mulheres com marcas reprováveis. Mulheres com marcas reprováveis. Mulheres que talvez a gente não queria ter na nossa genealogia, não queria ter na nossa história, mas que faz parte da história e da genealogia de Jesus. A primeira que aparece aqui é a Tamar, né? Tamar todos conhecem, né? Se não ouviram falar, é aquela que coabitou, né, com seu sogro, né, Judá, né? Coabitou, enganou ele para ter uma relação com ele ali, uma relação sexual, né? E tendo com ele ali 2 filhos gêmeos, né? Eu até marquei o nome aqui, é Pérez e Zera. Essa história aí está lá em Gênesis 38, né? Está lá em Gênesis capítulo 38, se os irmãos depois quererem acompanhar. Então nós vemos que era uma mulher que tinha uma marca reprovável, né? Ela enganou o seu sogro, ela teve essa relação com o seu sogro para poder continuar a descendência ali do seu finado marido. Vemos também Raabe. Nós encontramos aí no texto onde diz Raabe, que foi uma meretriz, foi uma prostituta na cidade de Jericó. Essa história aí nós podemos ver lá em Josué, no capítulo 2, se os irmãos depois quererem acompanhar. Vemos também Ruth, vemos também o nome de Ruth, né? Embora ela fosse uma mulher digna, né? Mostrando grandeza, né? Ao seguir a sua sogra, que já estava de idade, idosa, pobre, passando necessidade, Noemi, né? Mas ela tinha um porém, né? Tinha um desfavor contra ela, que era estrangeira, ela era moabita, né? Isso está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 4. E vemos aí de forma indiretamente o nome de Batseba, né? Betseba, né? Que todos sabem que adulterou com o rei Davi, traindo seu marido Urias, né? Essa história também está lá em 2 Samuel, capítulo 11, né? Todo mundo sabe dessa história. Então vemos mulheres que foram marcadas, né? Pela sua história, marcadas negativamente pela sua história, e que faz parte da genealogia de Jesus. Então no sangue de Jesus, irmãos, corria o mesmo sangue que corria nas veias dessas mulheres, que pecaram, que mentiram, que eram estrangeiras. E a lição disso tudo, isso mostra que Jesus é parente dos caídos e humildes. Ele se identifica com a gente que talvez não queríamos em nossa árvore genealógica. Talvez nós não queríamos essas pessoas, mas ele se identifica com essas pessoas. Ele não desfaz dessas pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, né? Não, e aqui nós vemos que não há um esforço sutil ou deliberado para depurar, né, para limpar a genealogia de Cristo dessas pessoas que talvez fosse uma mancha, uma mácula na sua árvore genealógica. Quem queria ter uma pessoa dessa estirpe, né? Uma pessoa que cometesse esses tipos de pecado,
aqui dizendo, né? Talvez ninguém, né, irmãos? Quem queria ter pessoas que roubaram, que mataram, que estruparam em sua árvore genealógica? Todos aqui, um dia já se imaginou de onde veio, qual era a sua descendência, qual os seus antepassados, quem foi seu bisavô, de onde você veio, se você veio de uma linhagem real, se você veio de uma linhagem nobre, ou se você veio de um outro tipo de linhagem. E talvez aqui a gente não aceitaria. Se fosse para nós escolher, nós não aceitaríamos pessoas desse tipo em nossa genealogia. Mas aqui elas estavam, todas elas estavam na genealogia de Cristo. Isto mostra que ele agrega as pessoas, que ele não afasta essas pessoas, ele traz, ele acolhe aqueles que é desprezado, aqueles que é descartado, aquele que por causa de uma mancha no seu passado é deixado de lado, é deixado para trás. Exatamente porque ele veio para se identificar conosco, com o nosso pecado, para nos salvar dos nossos pecados. Vemos aqui pessoas pecadoras que fizeram parte da linhagem de Jesus, da genealogia de Jesus. Vemos uma lição também, a terceira lição, irmãos, que eu extraí dessa palavra, que dentro da genealogia de Jesus, havia homens cuja vida era marcada por mentiras. Por mentiras. Nós vemos aqui os patriarcas. Os patriarcas carregavam essa marca de mentira em suas vidas. Todos os patriarcas lidaram com esse problema de mentira. E a mentira é uma mácula, é uma mancha no caráter, na índole do ser humano. Uma mancha. E esses homens faziam parte da genealogia de Cristo. Esses homens lidaram com o engano, com a mentira, com o ocultamento da verdade. Nós podemos ver Abraão, né, um exemplo, que ele nega, né, que Sara é sua esposa, omite a verdade, com medo de ser morto, com medo daquele rei. Nós vemos isso aí em Gênesis capítulo 20, versículo 22. Ele ocultou a verdade. E eles estão aqui na genealogia de Cristo. E isso nos mostra que Deus nos escolhe não por nossos méritos, mas apesar dos nossos desméritos. Ele não nos escolhe porque merecemos, mas Ele nos escolhe apesar de nós não merecemos, apesar dos nossos desméritos, apesar de sermos pecadores, apesar de muitas das vezes lidarmos com a mentira, lidarmos com o engano, Ele nos escolhe. E o mesmo sangue que corria nas veias de Jesus é o mesmo sangue que corria na veia desses homens que foram marcados pela mentira, né? A maioria dos patriarcas passou por esses episódios de mentira. Então nós vemos que o Senhor Jesus não descarta ninguém. Deus não descarta ninguém. Como eu li aqui, eu deixei grifado essa frase, né? Deus não nos escolhe por nossos méritos, mas Ele nos escolhe apesar dos nossos desméritos. E a lição de número 4, irmãos, a qual eu extraí dessa lição, desse texto, consta também na genealogia de Cristo, homens cuja vida há marcas de violência, homens violentos, homens maus, homens sanguinários, homens assassinos. Está na linhagem, está na genealogia de Cristo. Se observarmos os nomes aqui, é fácil identificar isso. O primeiro dele é Davi. Vai comentar, Fábio? Davi era um. Davi, pelo fato dele ser do sangue de muitos estar nas mãos dele, de ser homem sanguinário, ser homem que era violento, que fazia o que tinha que fazer, foi um dos homens a qual disse: você não construirá o meu templo, ou o templo para mim. O seu filho sim,
E uma das coisas, a coisa fundamental que Deus cita é isso. Porque nas suas mãos está cheia de sangue. Não vai ser você, mas vai ser o seu filho. É a mesma descendência, mas Davi era um homem. A gente vê Davi como tipo um Heitorzinho assim, um Daniel, mas Davi na guerra, como guerreiro, não tinha para ninguém, cara. Ele arrebentava todo mundo. Exatamente, é o que eu ia dizer agora mesmo, é o que eu tinha anotado aqui para dizer, exatamente a respeito do rei Davi, né? Ele foi proibido por Deus de construir o templo, né? Porque as suas mãos estavam sujas de sangue, né, irmãos? Ele foi homem de guerra, homem que derramava muito sangue, homem que matou muitas pessoas, né? E estava aqui na genealogia de Cristo. Mas todas essas pessoas teve um encontro, teve um arrependimento. E todo aquele que se arrepende, de maneira nenhuma, o Senhor deixa de lado, né? Vemos também Roboão, que governou Judá com truculência. Na história nós vemos Roboão governou Judá com truculência. Acaz também, irmãos, olha o que aconteceu com Acaz. Acaz queimou seus próprios filhos, e perseguiu o seu povo. E o pior, cerrou ao meio o profeta Isaías. Está escrito aqui na Bíblia, irmãos. Que violência, né? Como pode uma pessoa fazer parte da genealogia de Cristo cometendo tamanha atrocidade, tamanha violência, né, irmãos? Também vamos ver também o rei Manassés, o homem mais violento da história de Judá, o pior rei da história de Judá, que durante 55 anos de seu reinado encheu Jerusalém de sangue. Você vê, só nesses 4, 5 nomes aqui, nós observarmos tamanha violência. Jamais escolheríamos homens dessa estirpe, né? Dessa índole, para ingressar em nossa família. Se nós pudéssemos escolher, né, irmãos? Nós não escolheríamos pessoas assim. Escolheríamos as pessoas dignas, pessoas com caráter reto, né? Para fazer parte da nossa família, né? Mas aqui fez parte da linhagem de Cristo, fez parte da genealogia de Cristo. Mas estava aqui também na genealogia de Cristo, porque ele veio para salvar pecadores, e ele se identificou com os pecadores. Isso daí é bem legal, Doni, nessa questão que você está falando sobre que antigamente era assim, os povos eram assim, as pessoas eram assim, a genealogia dele era assim. Da gente tirar um exemplo do dia de hoje. Quando a nossa vida recomeça em Jesus, ela começa diferente. Quando Jesus chega na nossa vida, passados são esquecidos, a gente pode iniciar um novo ciclo. Tem pessoas que chegam diante de Jesus com, como é que é? Quando a pessoa recebe algo do passado, hereditário? Algo hereditário? Minha mãe fazia isso, meu pai era assim, mas maldições. E quando a gente, e exatamente esse fato é muito legal, por quê? Porque quando Jesus chega na nossa vida, quando a gente chega diante de Jesus, a hereditariedade é quebrada, as maldições são quebradas, uma nova vida começa, um novo ciclo se recomeça. É assim que é o que a gente vê. A partir de Jesus não tem mais esse tipo de coisa. É santidade pura e vontade de Deus, independente de como foi lá atrás. Em Jesus é um novo recomeço, é um recomeço diretamente com Deus. É como a gente, como cristão, tem que viver quando Jesus está na nossa história. A partir do momento que Ele pisou na nossa história, a gente pisou junto com Ele, a nossa história tem que ser diferente. Exatamente. E se os irmãos quererem comentar, irmãos, o microfone está aberto aqui, se os irmãos tiverem alguma opinião, querer comentar, tiver alguma opinião contrária também, fique à vontade. O microfone está aberto para os irmãos participarem, porque aqui nós aprendemos um com o outro, né? Tanto, eu não me considero professor, jamais me considero professor, mas aqui estamos para aprender um com o outro, né? Se os irmãos tiverem alguma opinião, alguma pergunta para fazer, o microfone está aberto ali. Eu só, Doni, achei interessante uma descrição de Davi, né? Em 1 Samuel 16, 18, que a gente nunca deve julgar pela aparência, né? Davi não era aquele, não tinha um porte físico igual ao de Saul, né? Mas aqui, essa descrição dele aqui diz assim: vi um homem filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem,
E é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Ou seja, era uma característica de Davi, né? Um homem de guerra, né? Exatamente, né? Como eu disse, né? Homem de guerra que cometeu vários crimes de guerra, né? Cometeu pecado, sim. Teve o adultério, o assassinato, né? O crime de homicídio, né? E fora esse, né? De vários outros crimes de guerra que ele participou, né? Então nós vemos que Deus, ele nos acolhe. Ele acolhe o pecador arrependido, né? Ele acolhe o pecador arrependido. E por isso essas pessoas aparecem aqui na genealogia de Cristo, né? Para mostrar para a gente, para nós, né? Que independente do nosso passado, que independente do passado de algum familiar nosso, nós somos importantes para Deus, nós somos acolhidos, nós somos bem-vindos na família de Deus. Som. E a genealogia de Jesus também, aqui na Bíblia, eu gosto porque não vai a sujeira para debaixo do tapete, né? Porque quando ele cita que Jessé gerou a Davi e o rei Davi gerou a Salomão, ela coloca aqui, Salomão da que foi mulher de Urias. Ou seja, ele acrescenta essa informação na genealogia, né? Não é aquela coisa de tentar omitir aquilo que Davi havia feito, né? Não foi diretamente como as outras três, né? Mas foi indiretamente. Ele falou mulher de Urias, né? E nós vemos aqui também, irmãos, uma outra lição muito importante. Lição de número 5 que nós extraímos aqui dessa genealogia, né? Vemos que homens também, né? Teve a vida marcada pela idolatria, né? Que mais tinha, né, irmãos? Mais tinha nessa época idolatria. O povo se voltava, se rebelava muito fácil contra Deus. Quando tudo estava bom, né? Quando tudo estava bom, o povo se voltava contra Deus. O povo, eu falo que o cristão tem que viver em guerra. O cristão tem que viver em guerra. Porque quando tudo está bem, nós paramos de buscar. Quando tudo está bem, nós dá uma relaxada, dá uma tranquilizada. Mas quando estamos em guerra, nós buscamos a presença do Senhor. Quando estamos em guerra, quando estamos em perigo, em apuro, nós estamos na presença do Senhor. E aqui a idolatria era comum. A idolatria, o povo se corrompia muito fácil. Muitas pessoas nós vemos que se corromperam muito fácil com isso, né? E aqui foi marcado, né? Por idolatria, algumas pessoas que estão aqui na árvore genealógica de Jesus. Uma delas foi Salomão. Salomão, por causa do seu envolvimento com muitas mulheres estrangeiras, né? Na Bíblia fala que ele teve 700 princesas e 300 concubinas, né? Muitas dessas estrangeiras, muitas dessas de povos pagãos, povos idólatras. E tudo isso fez com que Salomão se corrompesse, tornando-se um homem idólatra e contribuindo com a disseminação da idolatria dentro do povo de Israel. E vemos isso aí em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 12. Vemos também Roboão, seu filho, né, que teve o reinado dividido, né? Teve o reinado dividido. Ele aplicava severos castigos ao povo, né, e cobrava impostos, né, e teve o reino dividido. Fez também um bezerro de ouro para adoração. Vemos também Acaz e Manassés, né, que são chamados de idólatras, astrólogos, feiticeiros, homens que não serviram a Deus, homens que serviram a Deus pagãos, mas chegaram ao ponto de queimarem seus próprios filhos em rituais pagãos. Nós vemos isso aí lá em 2 Reis 21:6. Nós vemos em 2 Reis 21:6 essa história de Acaz e Manassés. Chegou ao ponto de não só ser idólatra, e queimou o seu próprio filho como holocaustos e sacrifício às divindades que cultuava. Praticou adivinhações pelas nuvens, dedicou-se à feitiçaria, recorreu a médiuns e a todo aquele que dizia consultar espíritos. Assim fez tu
porquanto Deus reprova, e por isso provocou a ira do Senhor. Então nós vemos, né, que foram pessoas idólatras, foram pessoas que fizeram essas atrocidades com seus próprios filhos, e fazia parte da genealogia de Cristo, né? Então dessa forma, irmãos, nós vemos, né, que na genealogia de Cristo, pessoas que nos deixam perplexos, nós vemos todos, analisarmos um por uma, nos deixa perplexos, né, indignados muitas das vezes, né, por causa da afronta, né, que essas pessoas teve para com Deus, pela rebeldia que eles tiveram, pelos pecados que cometeram, e mesmo assim, estava aqui dentro da genealogia de Cristo, né, irmãos? Então a genealogia de Cristo mostra para nós que Deus é capaz de amar os objetos de sua própria ira, né, irmãos? Era para Deus estar irado com essas pessoas, por ter se virado contra Ele, ter feito todas essas atrocidades, ter cometido todos esses pecados, mas não, Deus os acolheu, Deus não os rejeitou, Deus os amou assim como nos ama também. Talvez nós seríamos indignos também de sermos da linhagem de Cristo. Talvez se olharmos para nós, para o nosso passado, para a nossa vida, talvez nós não merecíamos fazer parte da genealogia, da linhagem de Cristo. Nós vemos que naquela época tinha o povo de Israel e tinha os gentios, né? O povo de Israel, o povo da promessa, o povo ao qual Deus fez a promessa. O gentio, todos aqueles pagãos, todos aqueles que não conheciam a Deus, que não era israelita, né? Que não é israelita. Mas através de Jesus Cristo, de dois povos Ele fez um. Aquele que não tinha qualificação, aquele que não era chamado como seu povo, tornou-se povo de Deus, tornou-se a ser família de Deus. Nós não merecíamos isso aí, nós éramos gentios, nós não tinha esperança, nós não conhecia a Deus, não tinha esperança, mas através do sangue de Jesus, nós fomos feitos família de Deus. Nós não merecíamos, assim como essas pessoas talvez não mereciam estar aqui relatado na genealogia de Cristo, mas Deus nos ama, Deus amou essas pessoas, Deus não as rejeitou. Por isso que aqui é uma lição para nós, que está registrada aqui no livro de Mateus, na genealogia de Cristo. Eu quero aqui, irmãos, para finalizar essa aula de hoje, trazer algumas diferenças aqui em questão da genealogia de Mateus e de Lucas. Como eu disse no começo da aula, Mateus escreve aos judeus, Lucas aos gregos, aos gentios. E o propósito a qual Mateus escreveu a genealogia era mostrar para os judeus que o Senhor Jesus era judeu por excelência, que era da linhagem de Davi, filho de Abraão, filho de Davi. Isso aqui comprova claramente todos esses registros. Certo que aqui ainda falta nomes, né, irmãos? Ele não colocou todos, ele não se preocupou em todos os nomes, nome por nome. Ele colocou aqueles que ele achou mais reis aqui, né, na linhagem real, Mateus colocou. E nós vemos que existem nomes diferentes na genealogia a qual o evangelista Lucas escreve. E ao analisar as duas genealogias, irmãos, o que acontece? A genealogia de Mateus, ele parte a partir de Davi, a partir de Abraão, a partir de Davi, e chega a ter Salomão. Mateus, chega a ter Salomão. Até aí tudo bem, irmãos. Mas de Salomão em diante, nós vemos que na sequência de Salomão vem Jeconias. Se você ler aí na sua Bíblia, no versículo 12 de Mateus está escrito: e depois
da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Vemos o nome de Jeconias. Jeconias é o mesmo que Joaquim, é a mesma pessoa. Jeconias, Joaquim, filho de Salomão. Porém, irmãos, ele foi um rei ímpio. Ele foi um rei ímpio e idólatra, ele se rebelou contra Deus. E por conta dessa rebeldia, tem uma maldição para a vida de Jeconias, que está em Jeremias 22:30, que diz assim: assim assevera e registrai, que esse homem não tem filhos, homem que não terá sucesso em seus dias, pois ninguém de sua descendência prosperará o suficiente para sentar-se sobre o trono de Davi, tampouco governará outra vez em Judá. E ele aparece aqui na genealogia a qual Mateus escreveu. E aí, irmãos, o que faz com isso, né? O que faz com isso? Que a Bíblia está falando que coloca essa maldição sobre ele, por ele ser idólatra e por ele ser rebelde. Mas Deus resolve essa situação fácil. Deus resolve essa situação fácil. Porque Salomão não teve só Jeconias, teve Natã também. Ele não é filho, ele não era o sucessor na linha do trono. Quem era Joaquim ou Jeconias. Mas nós vemos lá no evangelho lá de Lucas, que fala sobre Natã, no versículo 31, na genealogia de Lucas, capítulo 3, versículo 31. Joaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matata de Natã, e Natã de Davi. Então nós vemos que ele foi um outro filho de Davi. E isso também está aí a linha genealógica segue a partir de Natã, né? Deus resolve esse problema, esse impasse aqui, se nós formos ler. Certo que o evangelista Mateus, ele não quis mostrar isso, né? Que Jeconias, né? Que Joaquim aconteceu esse episódio com ele. Ele não quis mostrar isso aí. Ele não quis pôr em evidência isso aí. Ele quis mostrar que o Senhor Jesus veio da descendência de Davi. Que veio da descendência de Davi. Realmente ele veio da descendência de Davi. Tanto na genealogia de Mateus, como na de Lucas. Mas, analisando a Bíblia, analisando a Escritura, apareceu esse fato aqui, né? Que diz respeito a Joaquim. Mas Deus trilhou outra linha de sucessão ao trono, através de Natã. 2 Samuel 5,14. Doni, então o que você falou foi que em Mateus termina ali toda a genealogia em Salomão? Não, igual eu falei, ele não quis apontar isso, né? Mas a última ali é Salomão que disse? Não, a genealogia segue. Só que vai por seguir outro e vai parar em Jesus. Mas eu achei isso dentro da palavra. Ah, entendi. Eu achei isso da palavra. Ele não aponta aqui. Um mostra. Se ele tivesse querendo apontar isso aqui, ele tinha tirado. Então Mateus mostra. Tinha posto Natã. Mateus mostra um caminho de genealogia. E Lucas mostra outro. Isso. Lucas não segue a linha de Joaquim ou Jeconias, que é a mesma pessoa, mas segue a linha de Natã. Ah, sim. O outro filho de Salomão. Ah, entendi. Como disse assim, ó, os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samuá, Sabode, Natã e Salomão, os filhos de Davi. Sim, porque aquele que você leu como referência no versículo foi que ele seria amaldiçoado por não ter descendência. Então não teria como continuar a descendência a partir dele. Sim, então, a partir mas dele. A descendência ela continua em Salomão. Em Salomão. Com os seus filhos. Sim. Ele não quis apontar isso aí, né? Ele não quis apontar diretamente esse episódio, né? Mas analisando aqui as escrituras, eu vi que tinha esse episódio com Joaquim, né? Joaquim ou Jeconias, a mesma pessoa.
Então, irmãos, nós vemos que seguindo essa linha, irmãos, alguns estudiosos, seguindo a genealogia de Mateus, seguindo Salomão, Joaquim, vai chegar em José, né? Em José, em Jesus, sendo que no versículo 16 fala bem claro: e Jacó gerou a José, marido de Maria, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, José, tutor de Jesus, não pai de Jesus, tutor de Jesus, né? Quem gerou foi Maria, né? Todos aqui, na genealogia, todos aqui vem falando, Abraão gerou Isaac. Aqui não, no versículo 16 fala, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, ele é o tutor de Jesus. E aqui, irmãos, também outra, vamos se dizer, comparando uma com a outra, irmãos, eu encontrei uma situação que gera muitas discussões no meio teológico, né? Aqui no versículo 16, onde que eu li, está escrito, e Jacó. Não é o Jacó o patriarca, irmão, é um outro Jacó. Os nomes nessa época os nomes era bem comum. Jacó, Josué, Jesus, era nome comum. Então, você vai encontrar nomes iguais para pessoas distintas dentro da Bíblia. Então, Jacó não é o patriarca, né? Aqui vai dizer, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Jacó gerou José, Jacó, pai de José. Já no Evangelho de Lucas, vai dizer assim, Lucas 3, versículo 23, vai dizer dessa forma: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então aqui no Evangelho de Mateus, o pai de José era Jacó, e aqui no Evangelho de Lucas, o pai de José é Eli. Como se explica isso, irmãos? Como se explica isso, né, irmãos? E alguns teólogos, eles, analisando alguns vídeos, estudando um pouco, lendo, né, dá algumas hipóteses o porquê disso. Uns falam que Eli e Jacó era a mesma pessoa. Eles falam que Eli e Jacó é a mesma pessoa. Outros vai dizer que por conta da tradição judaica de não ter nome de mulheres nas genealogias, Eli seria pai de Maria. E Eli sendo pai de Maria, consequentemente, José e Maria seriam primos. Porque lá na frente, a genealogia se cruzar dos dois, sendo Maria prima de José. Tem essa hipótese. A outra hipótese que eu vi, irmãos, é que a respeito da lei do livirato. Ou seja, quando o marido morre, o pai morre, o irmão daquele finado assume a família, assume a cunhada como esposa. Se ali o marido não tem filhos com ela, para continuar a descendência, para continuar a geração do finado ali, né? Aí tinha essa lei do levirato, né? Levirato. Então, alguns falam que foi a partir disso. Lei do levirato. Lei do levirato.
uma referência está em Deuteronômios 25, do 5 ao 6, né? Fala assim, né, nessa que eu registrei aqui, ó. Os defensores da genealogia de José em Lucas podem ter acertado em uma ou outra dessas suposições, porém, no meu modo de ver, elas parecem tão artificiais quanto a genealogia mariana. Por exemplo, se a lei do levirato fosse aplicada no caso de Jacó e Eli serem irmãos, José deveria ter recebido o nome do tio morto, né? Está lá em Deuteronômios 25, 5 e 6. Também não temos nenhum exemplo na Bíblia de um tio sendo chamado de pai. Então, irmãos, isso aí é hipótese, né, irmãos? Isso é hipótese. Isso aí é detalhes que tem aqui. Mas o objetivo disso tudo, o objetivo da genealogia, né, tanto de Mateus como de Lucas, como eu disse no começo, de Mateus foi mostrar para os judeus que o Senhor Jesus é da linhagem real, tanto de Maria como de José. As duas linhagens leva direto a Davi, leva direto a Abraão, leva direto à linhagem real. Então, essas questões a qual eu encontrei aqui, irmãos, é detalhes, né? É detalhes que... Lucas escreve sobre Jesus para quem? Entendeu? Você falou, Mateus escreve aos judeus, né? Aos Sobre judeus. E Lucas aos gregos, aos gentios, né? Lucas escreve aos gregos e aos gentios, mostrando aos gregos e aos gentios que Jesus é filho de Deus. Já Mateus, né, mostra que o Senhor é da linhagem de Abraão, que é um judeu por excelência, e prova aqui dentro da genealogia, tanto uma quanto a outra, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que, apesar de ser uma leitura cansativa assim, se você for pegar tanto desses nomes para analisar, para puxar na raiz, eu acho que a gente não consegue assim, muito difícil você pegar um nome e ir até a raiz dela, porque nem todos os nomes estão registrados aqui na Bíblia. Por exemplo, nessa genealogia aqui, é dividida, né, em 3 partes, né, em 3 grupos de 14 gerações, a genealogia de Mateus. Ele teve o cuidado aí de dividir a genealogia em 3 partes, né? Então nós lemos de Abraão a Davi, né, de Davi até o exílio, né, e a geração após o exílio, né, somando 14 gerações de 3 vezes 14, né, irmãos? 3 vezes 14. Então, e essa questão desse número que é relatado aqui, irmãos, divisão de 3 números, 3 divisão de 14 gerações, eu fui buscar alguns vídeos, alguns teólogos afirmam que isso aqui foi um código a qual Mateus escrevendo aqui aos judeus. O hebraico é uma língua que tem muitos códigos, né? Como linguagem romana, como a linguagem romana também. Por exemplo, o número 10 é o X, o número 5 usa a letra V. No hebraico também é a mesma forma no hebraico. Então, esse número 14 aqui, irmãos, representa o nome de Davi, né? Traduzindo o nome de Davi, né? Dadiv, Valit e David, que é Davi em hebraico, né? E cada letra dessa, 3 letras, né? O nome de Davi representa 3 letras, né? E cada letra dessa aqui é um algarismo. Cada letra dessa é um algarismo. Dadiv 4, Valit 6, né? E Dadiv 4 também. E somando dá 14, né? Dividido em 3 partes, 3 letras Davi. Aqui no Brasil seria David, né? Transliterando para o português, David, né? Ou com V ou com W, né? David. Então, alguns teólogos afirmam que essa divisão a qual Mateus fez foi referente a isso, para que os judeus assim entendessem melhor, né? Quando ele batesse os olhos, né? Nessa linguagem aqui, nessa escrita, ele pudesse compreender que estava se tratando do rei Davi, né? Tudo direcionava a ele. Então é isso, irmãos. Podemos ver, né, que independente
da leitura meia complicada, assim, que é muitos nomes, é meio confuso a gente decorar, é meio confuso a gente, né, decorar, até mesmo ler, né, cansativo, se torna cansativo ler genealogia, mas vocês puderam ver que dentro disso tudo nós conseguimos extrair muita lição, né, muito aprendizado dentro de algo que parecia que não saía nada, né, que era, vamos dizer que não se aproveitava nada desse monte de nome, né, mas nós vimos que realmente nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, não está à toa aqui, esses nomes não estão à toa aqui, eles não estão à toa aqui, estão aqui para contar uma história, para nos ensinar e para nos dar vida, né, irmãos? Nós vemos que Deus, Ele não olha para o nosso passado, Deus não olha para as manchas que ficaram no nosso passado, e sim, Ele olha para um coração arrependido e nos acrescenta em sua família, e nos acrescenta em sua genealogia. Então, irmãos, por aqui eu fico, né, irmãos? Já deu a hora. Na próxima aula a gente continuamos a partir do nascimento de Jesus, né, irmãos? Isso aqui só foi somente a genealogia. Os irmãos puderem estudar na sua casa, né? Puderem, se vocês verem, acharem algum fato aqui que não foi citado, alguma curiosidade, alguma pergunta, algum comentário, os irmãos tragam na próxima aula para a gente esclarecermos, para a gente aprendermos também. Porque quanto mais informação, quanto mais aprendizado, melhor. Mais edificado nós ficaremos, né, irmãos? Então nós continuaremos aqui a partir do verso 18. Vamos falar a respeito do nascimento de Jesus, né? Como se sucedeu, né? Como José se comportou a respeito disso, né? Porque eu acho que deve ter sido meio que difícil para ele, né? Meio que difícil José, né? Tendo ali a sua noiva ali, né? Grávida, né? Sem ele ter uma relação, né? Como pode isso, né? Ele deve ter ficado meio perturbado, né? Meio que confuso, né? Mas graças a Deus, Deus esclarece tudo para José, né? E José acolhe Jesus ali como seu filho mesmo, né? Ensinando ele, cuidando dele, né? Colocando um caráter nele ali, ensinando e preparando ele para o ministério, né? Que haveria de seguir, né?